Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema que vamos abordar hoje é um pouco polêmico e a gente nunca pensa no momento da morte. Para alguns é uma palavra até um pouco forte de dizer, para outras elas até sabem como lidar com isso. Mas você já se questionou? O que acontece depois da morte? E como a gente pode tratar desse assunto de uma maneira que nós não nos preocupemos e não fiquemos com tantas dúvidas? Bom, então eu te convido para assistir mais esse vídeo e descobrir estas e outras curiosidades. Conceito de morte. Do ponto de vista genérico, a morte é o fim das atividades vitais de um organismo. No caso da realidade humana, a definição vigente do ponto de vista médico e legal refere-se à cessação de toda a atividade cerebral, sugerindo também que esta paralisação seja completamente irreversível. Com a tarefa de verificar tal situação, deverá ser realizada uma série de procedimentos e protocolos rigorosamente pautados. Note que a definição de morte sofreu uma série de mudanças ao longo da história. No passado, o critério para declarar clinicamente a morte de uma pessoa era a ausência de respiração e de atividade cardíaca. Com a evolução da tecnologia, que possibilitou a manutenção artificial da atividade cardíaca e respiratória em pacientes, esse critério teve que ser revisto. Além disso, a possibilidade do uso de órgãos de pacientes sem atividade cerebral para salvar vidas foi outra circunstância que exigira esta revisão. É por isso que, depois de um período de avaliação, a comunidade médica decidiu adotar como a nova definição de morte aquela que enfatiza o papel do cérebro como principal responsável pelas funções do corpo. Morte biológica. A morte não é um fato pontual. Na verdade, não existe uma definição única de morte. Não é a mesma coisa estar legalmente morto para ser enterrado e ser dado como morto para que seus órgãos sejam transplantados. Mas aqui vamos tratar do processo biológico que chamamos de morte e do que ocorre depois que ele acontece. Este é um consultório científico e vamos falar de ciência. O que acontece quando deixamos de respirar? Os nossos órgãos param de funcionar. O sangue não flui mais e, consequentemente, interrompe-se a atividade cerebral. Quando tudo isso ocorre, morremos e não há mais volta. Vida após a morte? Se você é uma pessoa religiosa, independente de qual seja a sua religião, provavelmente você acredita em vida após a morte. Essa, aliás, é uma crença que acompanha os seres humanos há muito mais tempo que podemos imaginar e nos faz ter a esperança de que poderemos viver como espírito ou energia em um outro plano quando desencarnarmos. Mas claro, ao mesmo tempo que essa fé na vida após a morte sempre acompanhou o ser humano, sempre houve também uma corrente de pensamento que contesta essa possibilidade. Enquanto existem alguns que simplesmente negam a existência fora do corpo físico, há ainda inúmeros cientistas que se dedicam ao estudo do assunto e buscam formas de descobrir se existe ou não a vida após a morte. 6 pontos sobre a morte. A vida após a morte. É uma questão que todo mundo se coloca. Talvez não hoje, mas um dia necessariamente. Amanhã talvez, devido a um conhecido, um amigo que está em vias de nos deixar. Alguns dizem, talvez haja qualquer coisa, veremos quando estivermos lá. Por que me inquietar agora? Outros passam a vida inteira preparando esse encontro do além, preparando a eternidade, tal é a sua importância. Mas sem dúvida todos sentimos repugnância ao pensar na morte, porque somos feitos para a vida. Eis porque é muito útil esclarecer o que podemos saber sobre a vida depois da morte. Entre as respostas tão diferentes que nos são propostas, o que crer e quem acreditar? Os materialistas, os ateus dizem, tudo acaba com a morte, não há senão o mundo que continua a girar. Os defensores da reencarnação dizem, há várias vidas sucessivas, até que nos tornamos o grande todo e que não respiramos mais a vida. Os judeus, os muçulmanos e os cristãos
acreditam que depois desta vida há uma vida eterna de felicidade com Deus. Os cristãos, em particular, dizem que nós ressuscitaremos com o nosso corpo, como Jesus Cristo. Nesta brochura, vamos dar um resumo claro dessas questões e respostas que podemos trazer aqui legitimamente. Como pode haver algo depois da morte? Se o corpo morreu, como pode restar alguma coisa de nós? A primeira questão, com efeito, é saber como podemos continuar alguma espécie de vida depois que nosso corpo morreu, que ele permanece na Terra, e logo este corpo terá desaparecido, todos os seus elementos se perdendo na terra ou no ar. Nestes últimos anos, muitos livros falam de experiências de vida depois da morte. Médicos americanos até mesmo publicaram teses sobre este assunto. De acordo com testemunhos recolhidos nesses livros, certas pessoas doentes, muitas vezes em fase pós-operatória, em um estado muito crítico, morrem e isso é constatado biologicamente. E depois de algum tempo percebemos que elas retomam a vida. E elas foram interrogadas para saber o que experimentaram no tempo em que pareciam mortas. Ficamos espantados ao constatar uma grande semelhança. Em geral, essas pessoas experimentaram uma existência fora do seu corpo, que podiam contemplar como espectadores. E o que revela a maioria daqueles que fizeram essa experiência é que eles tiveram uma confrontação e misericordioso. A imagem e identidade deste ser variam, mas ela é tanto menos precisa quanto as pessoas sejam pouco ou nada crentes. E, entretanto, a confrontação com um julgamento misericordioso, com uma bondade, parece a mesma. As objeções daqueles que creem que não há nada depois da morte, os materialistas. Eles têm objeções de ordem exterior e outras que são de ordem interior, em si mesmas. As primeiras são de raciocínio objetivo, que se pode discutir. As outras são reações interiores, feridas ou medos internos inteiramente pessoais a cada um. Nem sempre temos consciência, mas podemos acalmá-las, curá-las quando essas feridas vêm à luz. A objeção principal dos materialistas é simples. Eles declaram que não há nada fora do mundo físico, o mundo que se pode observar pelos sentidos e medir. E eles creem nisso como os outros creem em Deus, o que é bastante surpreendente. No coração do homem não há um temor secreto diante do mistério de Deus e da eternidade. Medos e feridas dos ateus? Muitos dos nossos amigos ateus ou pessoas que dizem que não há nada depois da morte têm objeções de uma outra natureza do que dizer. Não há nada fora das ciências físicas. Suas dificuldades em crer na vida da alma e na eternidade do céu são de ordem muito pessoal. Estas são questões que tocam a liberdade, a moral, a justiça, o amor dos outros, nossa história pessoal. Vamos tentar mostrar que estas questões são verdadeiras, mas que são muitas vezes colocadas de forma má, por causa de nossa história pessoal. Então não podemos ter a boa resposta. Nós a rejeitamos por antecipação porque temos medo. Não queremos escutar por medo de ouvir algo que nos fará mal. Tapamos os ouvidos. E, no entanto, se escutássemos a verdadeira resposta, que alegria, que libertação! Mas a reencarnação não é também uma vida depois da morte? É possível ter várias vidas sucessivas? Em nossos dias, muita gente diz que acredita na reencarnação. Muitas vezes não se sabe bem o que quer dizer isso, mas parece algo moderno. As doutrinas da reencarnação sugerem que de uma vida para outra, que são recomeçadas na Terra, iremos nos purificar e nos livrar do mal que nos cola a pele. Esta ideia é profunda e muito respeitável. O que é a vida eterna? Como viveremos? Que relação podemos ter com aqueles que estão no céu? Às vezes imaginamos que a vida depois da morte é como um cemitério, um longo repouso adormecido, muito longo e monótono. Acontece também às vezes, com a permissão de Deus, que tal ser querido falecido nos faça sentir de uma certa forma sua presença. Eles são vivos como Deus é vivo. Eles contemplam sem acessar a face de Deus e eles se maravilham. Eles intercedem sem cessar por aqueles que caminham sobre a terra. É como uma grande corrente de solidariedade.
O que podemos fazer por aqueles que morreram? Nem sempre o espírito se reconhece como desencarnado após a morte. Nestes casos, costuma gerar fantasias que se misturam com a realidade. Tenta se manter próximo das pessoas e dos lugares que habitou. As vibrações de dor e luto que recebe de seus entes queridos geram nele mais confusão, pois mostram a realidade do falecimento que ele não aceita. Uma atitude caridosa é conversar com o ente querido que morreu, informando-o do que aconteceu, agradecendo o tempo junto e pedindo para ele aceitar a ajuda para seguir seu caminho. Nem sempre é fácil fazer isto, mas é absolutamente necessário. As vibrações irão chegar até ele e, como estão sintonizados, irá influenciá-lo. Bom, pessoal, espero que todos tenham gostado do vídeo de hoje. Peço, por gentileza, para que deixem seu like, que se inscrevam e que deixem nos comentários assuntos, temas que vocês queiram que nós abordemos em futuros especiais, tudo bem? Mais uma vez agradeço a atenção de todos, desejo que tenham uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!